Oi, eu sou a Rebeca, você tá no canal do Nebula e hoje eu tô aqui pra falar sobre como Capitã Marvel quebra a programação feminina. Desde muito cedo a gente aprende que nós não estamos sob controle de nós mesmas, que as nossas emoções nos tornam frágeis, que as nossas emoções fazem da gente algo vulnerável, algo que não pode ser confiável. A sociedade codifica as nossas emoções como algo negativo, como uma fraqueza. A sociedade quer que nós sejamos a melhor versão de nós mesmas, e isso quer dizer que a gente precisa ser mais como os homens, que sentem menos, que são mais controlados, que têm mais controle sobre as suas próprias opiniões, sobre as suas decisões, sobre si mesmo, porque eles não se importam com a emoção. Mas isso tá errado. Emoções, sentimentos não são sinais de fraqueza. E é por isso que a gente chega à idade adulta com tantos homens sem saber identificar qual é o problema dele mesmo, sem saber identificar o que ele está sentindo, precisando de mulheres que sirvam de apoio e de suporte emocional. Enquanto isso, nós mulheres precisamos reprimir tudo que a gente sente desde o começo, ao mesmo tempo em que esperam que nós sejamos mais sensíveis e mais emotivas e mais controladas. É um paradigma muito louco, porque ao mesmo tempo que a sociedade vê emoção como algo negativo, também é visto como algo feminino e que a gente precisa ter controle, sendo que eles insistem que a gente não entre em contato com as nossas emoções, que nós não sejamos capazes de sentir tudo aquilo que a gente sente. Eu quero que você seja a melhor versão de você mesma. Isso foi usado durante anos para cercear as nossas capacidades, colocar as mulheres dentro de potinhos, presas, tirar a nossa liberdade, dizendo que nós não temos controle sobre os nossos próprios sentimentos, colocando mulheres umas contra as outras, em que as mulheres que controlam melhor os sentimentos são melhores que as mulheres que controlam menos o sentimento, ao mesmo tempo que mulheres que não querem ser mães são menores do que mulheres que querem ou são mães, ligando maternidade apenas com um sentimento, com um instinto. É através disso que eles controlam a nossa liberdade, inclusive o nosso direito de escolha sobre os nossos corpos, como se os sentimentos, como se a nossa feminilidade fosse algo que nos impedisse de entender e de controlar as nossas próprias ideias, os nossos próprios julgamentos, os nossos próprios direitos. Isso é algo que acontece com a Capitã Marvel desde antes dela se tornar Kree, desde o tempo em que ela estava na Terra até durante os seus anos Kree. Os homens do passado da Carol tentaram controlá-la, tentaram dizer o que ela podia ou não podia fazer, assim como o personagem do Jude Law, o Yon-Rogg, faz o tempo inteiro. Ele quer que a Verse seja contida, ele quer controlar o poder da Verse através do controle que ele tem dela. Ele sabe que o poder que ela tem dentro dela mesma é imenso e é muito maior do que ele e pode ser muito maior do que os Kree. E a gente, nós, meras humanas, personagens reais da nossa vida, nós podemos não ter raios de poder saindo das nossas mãos, mas com certeza nós temos poderes fluindo pelas nossas veias. E isso assusta muito. O Yon-Rogg serve como essa figura autoritária, condescendente e paternalista que é tão comum nos nossos dias. E eu não tô dizendo só de pai, não. Eu tô dizendo de irmão, eu tô dizendo de amigo, eu tô dizendo de chefe, de namorado, de marido. No filme eles falam que o que é dado pode ser tirado. O tempo inteiro a Verse, que é a capitã, que é a Carol, ela tá o tempo inteiro sendo ameaçada, tanto pelo Yon-Rogg como pela inteligência suprema dos Kree. Eles falam isso algumas vezes com esse tom de ameaça, uma ameaça que não é nem velada, fingindo que foram eles que deram esse poder pra ela, como se tudo que ela é naquele momento fosse única e exclusivamente porque os Kree permitiram. Mas não é isso. E o poder dela é muito maior do que eles. E é exatamente isso que a gente sente também. Porque nós vivemos uma sociedade patriarcal, porque durante tantos anos o homem branco foi a figura de poder dentro dessa sociedade, e eles acham que qualquer tipo de liberdade que a gente alcança tem a ver com o que eles permitiram e não com a nossa luta. Eles acham que eles têm o poder de tirar isso da gente. E eles fazem isso através de legislação, eles fazem isso através de ideias, e eles vão minando a gente o tempo inteiro para tirar a nossa positividade, para tirar as nossas emoções, para tirar o nosso poder.
Essa é uma ameaça constante que mulheres e outras minorias sofrem o tempo inteiro, especialmente no Brasil de 2019, em que a gente tem políticos extremamente conservadores, ultraconservadores, fascistas, que acham que mulher não serve pra nada, entendeu? Que são apoiados por mulheres que compraram essa narrativa, mas nós somos mais fortes, assim como a Carol era muito mais forte. A gente tem essa programação, a programação de que a gente precisa obedecer alguém, a programação de que nós somos menos, a programação de que nós temos sentimentos e por isso somos frágeis, de que sentir é algo negativo. Essa é a programação que botam na nossa cabeça, é uma programação feminina, uma programação que a sociedade enfia na nossa cabeça sem que a gente nem perceba, sem que a gente saiba. E a Capitã Marvel quebra isso. É uma metáfora visual, mas também é uma metáfora temática, porque esse é o tema de Capitã Marvel. É acreditar em você mesma e esquecer as expectativas das pessoas, porque a expectativa sua é a mais importante. É a responsabilidade sua com você mesma. E isso é muito legal dentro do filme, porque a Capitã Marvel quebra com essa programação mesmo antes dela ser uma guerreira Kree. Porque ela e a Maria Rambeau, as duas já quebravam programação. As duas se tornaram piloto, que é algo que é muito difícil, especialmente para mulheres dentro de uma instituição extremamente machista. E para Maria Rambeau é mais uma quebra de programação porque ela é uma mulher negra dentro de uma instituição extremamente racista e as duas quebram junto outra programação que é de rivalidade feminina, porque as duas se apoiam uma na outra. Ao se recusar a se tornar rivais, elas se tornam amigas e elas quebram a programação esperada de duas mulheres únicas dentro de um grupo masculino. E elas vão além, porque as duas também quebram a programação quando elas, mesmo fazendo parte de uma instituição que funciona, que vive, que respira para a guerra, elas fazem parte de um programa que existe para acabar com as guerras. Tudo em Capitã Marvel é quebrar expectativas, é quebrar programação. Além disso tudo, elas quebram uma barreira muito legal, que é a barreira da diversão feminina. A gente tem momentos de flashback que as duas só se divertem, e elas se divertem fazendo coisas que foram codificadas como masculinas, mas que nós, mulheres, sempre fizemos. Elas se divertem trabalhando, elas se divertem voando, elas se divertem se aventurando, elas se divertem bebendo, jogando sinuca e jogando videogame. É por isso que tem tanta gente incomodada com o fliperama no filme, porque são coisas que são codificadas como masculinas, mas que a gente vê duas mulheres fazendo e se divertindo. Outra maneira que o filme quebra expectativas e que quebra essa nossa programação é através da família. A gente sabe muito pouco sobre a família da Carol. A única coisa que a gente sabe é que a família biológica dela não acreditava nela, não apoiava ela, e que ela precisou se levantar sozinha o tempo inteiro. E a família dela é a Maria e é a Mônica. Elas três formam um núcleo familiar. Não existe daddy issues, não existe mommy issues com a Carol Danvers. Ela sabe quem ela é e o que ela quer. A Carol tem essa característica de que ela começa o filme fechada, de que ela começa o filme confusa, mas desde o começo você consegue ver que ela quer aventura, que ela tem esse ímpeto, que ela quer se divertir. Tanto que todas as horas em que ela faz uma piada, em que ela ri, em que ela se diverte com a situação, o Young-Rog critica ela, fecha ela, manda ela parar. Porque sentimentos, porque humor é alguma coisa negativa. Só que é isso que faz dela ela mesma. E isso é uma coisa que tá muito clara no filme. Porque quando ela é uma Kree, assim como antes dela ser... dela encontrar os Kree pela primeira vez, quando ela ainda era só uma humana, quando ela se assume como uma heroína humana, isso tudo... O tempo inteiro ela tá se divertindo. Mulher que se diverte só por se divertir é uma coisa muito difícil de se ver em filmes de super-herói. A gente cresce o tempo inteiro dentro dessa programação que mina a nossa autoconfiança, que mina o nosso amor próprio, que destrói a nossa capacidade, o nosso esforço e os nossos méritos. E Capitã Marvel nos mostra que a gente precisa quebrar isso. Eu venho lutando com uma mão amarrada esse tempo todo. Quando ela fala isso, ela tá falando sobre os seus sentimentos, sobre o seu poder, sobre a sua capacidade. Porque todas as vezes em que ela mostrou ser algo mais, que ela mostrou ser especial, que ela mostrou ter a capacidade de atingir coisas incríveis,
ela foi reprimida. E ela foi reprimida com um controle ameaçador, condescendente e paternalista. Livrar-se dessas amarras que os Kree e que os homens do passado dela colocaram nela é aceitar que emoções e sentimentos fazem parte dela e que ela precisa entender eles e que ela precisa lidar com eles. E é só através dessa libertação, dessa quebra da programação, que ela consegue acessar todos os seus poderes, que ela consegue se libertar. É quando ela acredita nela mesma, quando ela ama ela mesma, quem ela é, como ela é, com os poderes que ela tem, não como uma amarra, mas como uma liberdade. Quando a Carol entende que livrar-se dessas amarras é acreditar nela mesma, é não duvidar dela mesma, é entrar em contato com seus sentimentos, com seus objetivos e deixar fluir aquele poder imenso dentro dela, que ela consegue se tornar a heroína que ela sempre deveria ter sido. E é mais incrível ainda ver o filme terminar do jeito que ele termina, porque ao invés de eliminar o inimigo Kree dela ali no final, ela coloca ele dentro de uma nave e manda ele de volta. Isso também quebra a expectativa de um grande confronto com um grande inimigo final. Ela já lutou bastante, ela destruiu a nave. Ela não precisa provar nada, porque ela sabe que ela é muito melhor do que ele, porque ela sabe que ela é incrível. E porque o filme sabe que a gente sabe que ela é tão foda. Eu acho que o que mais vai ficar comigo desse filme é exatamente isso, é essa quebra da programação, sabe? Essa sensação que eu tenho toda vez que eu saio de um filme, que eu sei que o filme foi bom, que eu acho que o filme foi bom, que eu preciso virar pro meu namorado e perguntar: você achou o filme bom? E eu não pergunto isso querendo saber se a opinião dele só, mas querendo confirmar as coisas que eu senti. Mesmo quando é um filme de protagonista feminino, mesmo quando é um filme que eu talvez esteja muito mais apta a julgar do que ele. A gente precisa quebrar essa insegurança, a gente precisa quebrar essa dúvida, a gente precisa quebrar essa barreira que a sociedade impõe ao nosso amor próprio, à nossa autoconfiança. A gente precisa deixar o poder fluir dentro da gente, porque nós somos muito fodas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de compartilhar e comentar o que você achou. Me fala o que você achou do filme, se você teve essa sensação também, se você sentiu isso também. Se você não curtiu, pode deixar o seu dislike ou whatever, a gente não se importa. Eu ainda devo fazer mais vídeos sobre a Capitã Marvel, porque eu fiquei muito apaixonada por esse filme e eu acho que tem muita coisa que a gente pode tirar das caixinhas ainda. E então, é isso. A gente se vê. Até mais.